O casamento deve ser um momento de união, de felicidade, de alegria, de realização. União entre o casal, entre as famílias e a comemoração entre todos os convidados. Não pode ser um momento triste, de sofrimento, nem um fardo pesado. Porque quando duas pessoas se juntam, é para remar na mesma direção. Eu sou a Franciele Ramos e está começando mais um A Caminho do Altar. O programa que fala sobre o universo de casamento, trazendo muitas dicas para ajudar no seu grande dia. E é nesse clima super gostoso, romântico, com essa voz doce e delicada que hoje a gente vai conversar com a Andréia e com o Leonardo para falar sobre a banda acústica, específica, gente, para fazer mini weddings. Então, se você vai casar, está pensando em fazer uma cerimônia menor, a gente vai entender melhor agora como vai funcionar essa dinâmica de música. Andréia, como os noivos podem escolher? Como é o trabalho de vocês? O que você tem de diferencial que pode atender o casamento, um mini wedding, um casamento menor, com 100 convidados? Tem alguma programação específica? Olha, nós buscamos personalizar o casamento. Nós buscamos conhecer a história dos noivos. Nós mandamos um briefing, a partir deste briefing a gente chega num repertório ideal para o casal, que conte a história do casal através das músicas da cerimônia e que seja emocionante, que seja o que eles esperam e que cada momento da cerimônia, cada música ali escolhida venha remeter desde do namoro, no noivado, até o grande momento que é a cerimônia. Então dá para personalizar inclusive aquela música de entrada do casal, da entrada dos pais, de cada padrinho, é isso? Exatamente, todas as músicas podem ser personalizadas. Não existe uma regra, tem que ser aquela música, não. Tem que ser a música que fez parte da sua história, a música que vai te emocionar e a música que deve estar ali, contando a sua história através da canção, daquele momento. E vocês dão alguma recomendação de música que talvez não casaria tão bem, mesmo sendo uma música que pertence à história, mas que para um receptivo, para uma entrada, talvez pudesse ter uma outra opção, ou vocês seguem à risca? Não. Quando os noivos enviam para a gente as escolhas, a gente busca ler, ter muito cuidado. A gente tem muito cuidado porque o momento da cerimônia, a gente não curte que tenha música com um termo pejorativo, com duplo sentido, porque não deve estar ali naquele momento. A gente sempre fala com os noivos. Existe um limite, né, para que a música seja colocada no repertório. A gente viu que a música fala de amor, que a música tem tudo a ver para a cerimônia, para o lounge, enfim. A gente coloca no repertório, mas não música que tem um cunho assim que não é muito legal. E nesses casamentos menores, nesses mini weddings, a gente tem visto uma demanda muito grande, uma procura muito grande de casais que querem, sim, casar ao ar livre, numa fazenda, num campo, pé na areia. Essa é a proposta de vocês? Exatamente. A nossa proposta do mini wedding, que é a nossa vibe, são casamentos intimistas. Casamento é jardim, casar na areia, pé na areia, casamento no campo. Então tudo isso engloba o mini wedding, que é a nossa proposta, casamento para esse formato de cerimônia. Agora nós temos assim um universo de músicas, não é verdade? E estilos de música, desde ao sertanejo, o rock, MPB. Dá para pegar uma música que é a música que representa o casal, um sertanejo, e colocar ela numa releitura e cantar no dia do casamento? Super dá, nós rearranjamos
essa música que muitas vezes ela está num ritmo sertanejo, ela pode estar num reggae, um rock, e trazemos exatamente para aquele universo da cerimônia de casamento. Mais delicado, mais charmosinho, mais calmo. Mas a gente consegue, qualquer música, a gente consegue trazer para o nosso universo e apresentá-la na hora da cerimônia. E falando em universo, por exemplo, nós temos também, além das músicas nacionais, que são maravilhosas, também tem uma pitada de internacional nesse repertório que pode ser escolhido pelos noivos? Totalmente. Você pode escolher tanto a música nacional quanto a música internacional. Nós temos pedidos de casais de música do Aerosmith, do Guns, enfim, tem uma infinidade de opções de músicas, estilos que os noivos trazem para a gente, perguntando: Andréia, dá para colocar na cerimônia? A gente personaliza, dá uma mexida na roupagem da música e está prontinha para o seu grande dia. E hoje nós conhecemos a banda acústica, que traz essa opção de uma música leve, doce, gostosa para o receptivo do seu casamento e até para a entrada da linda cerimônia. E é nesse embalo dessa música que a gente continua escutando a voz da Andréia. Pra maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu pai. Programa A Caminho do Altar, com Franciele Ramos. Oferecimento: Laboratório Bioclínico, qualidade que você vê nos resultados. E Construtora Pacífico. Um dos momentos mais esperados e mais gostosos do casamento é quando chega a hora de apreciar os doces, não é verdade? Doces, chocolates, tudo aquilo que a gente mais gosta. Bom, por isso eu vim conhecer um pouco aqui na Chocolateria Brasil sobre esse universo de doces, chocolates. Flávia, conta pra gente, o que não pode faltar de doce num casamento? Geralmente as pessoas querem transferir o que elas comeram durante a vida toda naqueles doces. Então, chocolate, pelo menos na minha opinião, e na maioria de 99,99% das pessoas, é o chocolate. Então a gente faz várias versões dos doces da infância, da vida toda, daquele casal, para transferir na mesa de doce. Então o que não pode faltar é o que geralmente tem a vivência deles. A família, quando o casal chega aqui na loja, a gente faz uma consultoria do que eles mais gostam e tenta transferir para essa mesa. Falando em consultoria, quando os noivos chegam aqui, ele tem a informação, a orientação de quantos doces por pessoa, quando uma festa maior, uma festa menor, muda essa quantidade? Muda a quantidade e muda o tipo de doce, porque hoje em dia a gente tem uma demanda muito grande de casamentos fora de cerimoniais. Então a pessoa vai casar de dia, a gente tem um tipo de doce específico, vai casar à noite, vai casar em ambiente com ar-condicionado, fora de ar-condicionado, está no verão, está no inverno, isso tudo vai mudar. Flávia, e o que a Chocolateria Brasil tem de novidade que já pode falar pra gente? Então, esse ano a gente teve alguns lançamentos. Um lançamento muito importante foi um lançamento mundial, que foi o chocolate Rubi, que ele é o 4º tipo de chocolate. Então a gente fez uma linha completa de vários sabores, onde eles harmonizam muito bem com os ingredientes. Então a gente fez uma linha muito grande de chocolate Rubi. E o outro foi a flor de Sakura, que é a flor de cerejeira, símbolo do Japão, que ela floresce só uma vez ao ano. Então vai muito turista, inclusive, lá para ver a florada e tudo. Então a gente trouxe essa forma de Sakura aqui para Vitória. E ela é o símbolo de renascimento, início de um novo ciclo. Isso tem tudo a ver com o casamento, que é uma vida nova daquele casal. Então a gente tem feito muitas caixas de lembrança, caixas de padrinhos, madrinhas. A pessoa dá no lugar, inclusive, do bem casado. A gente tem feito muito.
E esses são os lançamentos do primeiro semestre. Para o segundo semestre vem mais coisa. Então, a gente também tem muito carrinho de gelato, agora para o verão, que vem os casamentos mais para a beira da praia, aquela coisa toda de casar no entardecer. Então tem muita gente que usa esse carrinho de sorvete, tanto para ser boas-vindas, o convidado chega já tomando esse sorvete, ou quando está acabando, a pista está lá fervendo, eles entram com um carrinho de sorvete e oferecem sorvete para os convidados. Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em ingerir doces com açúcar, com lactose, sem lactose. Vocês têm solução para isso? A gente tem solução para tudo. Assim, tem cliente que tem família, que o pai é diabético, que a mãe é diabética, então a gente pode colocar sinalizado na mesa de doces, com uma plaquinha ali, esse doce não tem açúcar, ou colocar um chocolate sem lactose, porque é um carinho que você faz. Você pensa, no seu casamento, você chama as pessoas que você ama, que você tem carinho, então você também pode estender esse carinho na mesa de doces. Então a gente trabalha tanto no carrinho de sorvete, com sorvetes gelados, né, sem açúcar, o sorbet, que é o sem lactose, e também a gente oferece também os doces sem açúcar e sem lactose, chocolates também. E falando em novidade, olha o que está chegando aqui para nós agora. Flávia, conta pra gente o que você preparou para nos receber aqui hoje. Então, esse aqui é um biscoito crocante que a gente faz mais para o final da festa, lá na mesa de chocolate, de café. E a gente tem ele em todos os chocolates. Chocolate branco, ao leite, rubi, o gold, que é o nosso caramelo. E ele é feito com uma massa folhada francesa e a gente pode saborizar com o que quiser. Esse a gente faz ele mais na mesa de saída, a gente trabalha com coisas mais cítricas, porque teoricamente a pessoa lá dentro já comeu coisas mais doces. Então a gente vem geralmente para a mesa de saída com coisas mais cítricas, mais alcoólicas, com menos doces e mais chocolate. Então esse é feito com amarena, que é uma cereja selvagem italiana, ela é bem azedinha, então e ela contrasta muito, combina com café. Então é um chocolate, é um biscoito feito com chocolate e farinha de amêndoas. Ele tem glúten porque ele tem uma massa folhada no meio, mas ele é bem crocantezinho e ele não vai nem ao forno. Experimenta e vê o que você acha. Vou ter que provar agora, né? Não tem jeito. E para falar sobre a beleza do sorriso, eu vim até a Excelenza Odontologia conversar com a doutora Flávia Bibigama e o doutor Gustavo Rui e falar um pouco sobre a ortodontia. Quais são os aparelhos que estão sendo mais utilizados? Qual a diferença entre eles? Então, eu vou começar com a doutora Flávia. Doutora Flávia, a procura da ortodontia para noivos ainda é grande? Muito, sem dúvida nenhuma. Na verdade, assim, o sonho de todo noivo, de toda noiva é casar com um sorriso alinhado, bonito, branco, né? E os pacientes procuram muitas vezes em cima da hora um pouquinho, e às vezes se programam direitinho como para as outras coisas. Então, assim, a gente tem uma procura muito grande dos pacientes que buscam esse alinhamento dos dentes e, sem dúvida, hoje a gente tem vários tipos de tratamento à disposição dos pacientes e aí vai depender do que o paciente traz, né, de dificuldade. Agora, doutor Gustavo, ainda são utilizados aqueles aparelhos mais antigos, com fio aparecendo, ou hoje em dia essa inovação já chegou também para deixar o sorriso mesmo com o aparelho mais bonito? Então, Fran, a gente tem que entender que cada aparelho tem a sua indicação. E cada paciente tem a sua demanda, depende do que o paciente procura e a gente tem que ter ferramentas, a gente tem que ter um arsenal de aparelhos que a gente possa oferecer para esse paciente de acordo com o que ele quer. Ainda existem os aparelhos metálicos, com breques metálicos, com fios metálicos, que por sinal nos trazem excelentes resultados. Mas também a gente tem aparelhos que são considerados mais estéticos, né? Aparelhos de porcelana, aparelhos de safira. E agora existe um apelo estético muito grande, principalmente nas redes sociais. A gente consegue acompanhar esse movimento, né, da sociedade, que ninguém mais hoje em dia quer usar o aparelho colado no dente. Hoje em dia a gente tem a opção de um aparelhinho como esse aqui, que são plaquinhas praticamente invisíveis, né? Agora, doutora Flávia, em relação a esses alinhadores, deu para perceber que dá para tirar, colocar a hora que quiser, né, o aparelho. Agora, quais seriam os outros benefícios que esses alinhadores podem dar para o paciente? Para os noivos, de repente, que estão aí prestes a se casar, qual que seria um diferencial dele?
O grande diferencial do aparelho é que ele é um pouco mais confortável, né? Você não tem breques colados, você não tem aquele problema de um fiozinho que fica espetando uma mucosa. Porque ninguém merece, né, doutora? Imagina no dia da festa, você tá lá no altar e aquele negocinho. Não, e você fala que eu te espero. Sem dúvida nenhuma, é muito mais confortável. Agora, a gente tem essa limitação de colaboração do paciente. O paciente tem que usar. Né? A gente costuma brincar que o aparelho da caixinha ele não faz absolutamente nada. Né? Então, é a limitação principal dele, apesar dele te trazer muita vantagem estética, muita vantagem de conforto, mas ele precisa de muita colaboração do paciente. A gente às vezes consegue resolver o problema com um alinhador que ela vai tirar no dia ou com o aparelho fixo que você tira na semana do casamento. Mas ela tá com espaço sobrando. Coloca uma resininha ali, é como se fosse uma maquiagem, né? E depois ela retorna ao consultório e finaliza o caso. Então assim, falando de tempo ideal, respondendo a sua pergunta, se você puder vir no comecinho dos preparativos, venha, que é muito mais fácil pra gente resolver o problema. Agora, se deixou pra última hora, também não deixe de vir, que dá pra gente resolver a maioria dos casos, que são um pouco mais simples em menos tempo. E o que é mais complexo, a gente tenta fazer o máximo possível para ficar bem direitinho e depois a gente finaliza. As fotos do casamento são eternas, né? Então se programe, venha com antecedência para cuidar do sorriso e deixar ainda mais bonito pro dia do casamento, não é isso, doutora? Isso mesmo. O ideal é que você planeje bem mais, mas se deixar para cima da hora também, não deixa de vir que a gente tenta dar um jeito. Não saia daí que a gente volta já já. Programa A Caminho do Altar, com Franciele Ramos. Oferecimento: Laboratório Bioclínico, qualidade que você vê nos resultados. E Construtora Pacífico. Mas foi naquela carona para Domingos Martins que vocês conversaram e que vocês descobriram tantas coisas diferentes e tantas coisas em comum. Naquele primeiro e quarto encontro, a Delfina te disse como se brincasse: a gente vai se casar. O que é de verdade, a gente pressente. Como não se emocionar ao ver essas imagens tão lindas, né? Agora, a gente precisa saber qual que é a diferença entre ter um celebrante no casamento ou um padre ou um pastor. Natasha, você que tem uma super experiência em celebrar casamentos, qual que é a diferença? Conta pra gente. Então, o padre, o pastor, o monge são celebrantes de casamento. Eles são celebrantes vinculados a alguma religião, alguma denominação. O celebrante, ele pode representar o casal no casamento. Então, a grande diferença é que a gente vai conhecer o casal, entender aquela história, aquela personalidade e fazer um casamento de acordo com o casal. A gente não vai seguir uma liturgia de uma igreja. A gente vai fazer um casamento único para aquele casal. E isso não tem nada a ver em, por exemplo, o casal ter uma religião diferente para contratar um celebrante. A contratação do celebrante é simplesmente porque o celebrante ele pode contar a história dos noivos, é isso? Eu acho que é cada vez mais uma tendência a gente querer casar com a nossa própria história e com a nossa personalidade. Então, quando eu comecei a celebrar, eu imaginava talvez que o maior público fosse de casais homoafetivos ou pessoas que estão casando pela segunda vez, mas não é o que acontece. Muitos casais que estão casando pela primeira vez, que frequentam a igreja, às vezes a mesma religião, optam por um celebrante para que consigam escutar a sua história, a sua relação com Deus, que é uma relação particular, né? Cada um tem uma relação com Deus e não necessariamente é exatamente a liturgia da igreja ou da religião que a gente tem. Como é que funciona essa dinâmica para você, brilhantemente, como a gente acabou de ver, contar uma história tão linda e cheia de emoção? Ai, obrigada. Não, é uma delícia. A gente realmente tem algumas etapas de conhecer o casal. Faço algumas perguntas por escrito, então os casais respondem por escrito algumas coisas da história. A gente faz uma conversa também, os três. É muito legal conversar com o casal junto, porque a maneira como eles agem um com o outro fala muito pra gente também, né? Além das palavras. Então a gente tem alguns processos para conhecer o casal. Eu gosto muito de fazer um processo de imersão também, que é quando eu leio um livro, vou a algum lugar, faço algum programa que é particular do casal, para eu entender melhor aquele universo. Tem toda uma inspiração no trajeto. Tem que ter, né? Porque é um trabalho muito sensível, é muito respeitoso com a história de cada um e muito sensível. Você me falou que já fez 80 casamentos num ano. É muita história para contar, né? É muita história para contar.
E aí hoje eu optei, agora trabalhando sozinha, por fazer um casamento por dia, né, no final de semana. Então dá tempo de conhecer aquela história. Eu acho muito importante falar o casamento olhando nos olhos do casal. Então realmente estudar, né, a gente dispensar um pouco o papel e estudar aquela história para conseguir contar a história de vocês olhando nos olhos. Existe uma influência da família, dos familiares, dos pais, da mãe, do irmão, da irmã, da cunhada para essa cerimônia? Claro, eu acho que muitas vezes a família tem uma expectativa em relação ao casamento. E às vezes a expectativa da família, ela é parecida com a expectativa do casal e às vezes é diferente. Então é um desafio para a gente ajustar essas expectativas. Muitas vezes a família tem a expectativa de um casamento religioso, por exemplo, e o casal quer casar com uma celebrante, quer escutar a sua história de amor. E eu acho que quando a gente decide casar em frente às pessoas que a gente ama, diante da nossa família, é porque a gente leva em conta o que a nossa família sente. Então eu acho muito importante conversar com o casal, entender quais são as demandas dessa família. É importante que seja verdadeiro para o casal, mas que acolha também as expectativas da família. Já aconteceu alguma saia justa na hora de contar uma história? É muito legal, né? Saia justa exatamente não, porque a gente conversa muito antes do casamento. Eu falo que é uma relação de muita confiança, porque o casal não sabe o texto que a gente vai levar, mas é um texto que eles ajudam a gente a construir nas conversas. Mas tem muitas coisas que os casais querem contar, mas de uma maneira que não fique exatamente explícita. Então, maneira como eles se conheceram, estavam bêbados no bar, ou namoravam uma amiga, ou enfim, tem algumas situações que eles querem que a gente conte, mas não exatamente. Então a gente vai procurar um jeito respeitoso de falar ali nas entrelinhas, os amigos entendem, dão risada e fica tudo certo. Agora, você estava me contando aqui nos bastidores que já rolou um casal de noivos que fez uma trollagem com você. Agora, quero que você conte para todo mundo também. É verdade, gente, mas não façam isso. Não trollem a celebrante de vocês. É verdade, o casal me pediu um ritual muito parecido com o clássico, né? E aí me pediram para perguntar se eles casavam de livre e espontânea vontade, se alguém era contra a realização daquela cerimônia. E aí uma pessoa levantou. Era um dos meus primeiros casamentos, acho que era o meu 4º ou 5º casamento. Gente, coitada! Não, foram assim uns 10 segundos que eu fiquei parada, mas que foram uma eternidade. Minha nossa, e agora? E aí, como é que você saiu dessa? Fiquei pensando se eu cancelava o casamento, se eu continuava, mas era tudo uma brincadeira. Começaram a rir, era um grupo de amigos, eles tinham combinado isso para me pregar uma peça, você acredita? Olha, noivinhos, não façam essa maldade, porque ela prepara o texto com tanto carinho para na hora acontecer isso, não é mesmo? Mas foi divertido. E a cara do casal, eles eram super brincalhões, foi uma cerimônia assim super descontraída. Bom, gente, então é isso. Então, se vocês querem ter um casamento à cara de vocês, vale a pena apostar numa celebrante para contar a sua história de uma forma muito emocionante. A maneira como vocês se conheceram foi providencial, não só pelo que regência significa na vida de vocês, mas porque o André precisou de cada um dos 115 quilômetros para conseguir se aproximar da Mariana antes daquele forró. Ponto para Camila e para o Hugo, que armaram o encontro perfeito. Mas vocês não estavam exatamente abertos para o amor. Aliás, vocês não estavam abertos. Agora vocês são marido e mulher. Podem se beijar. O programa de hoje estava sensacional, trazendo muita emoção, trazendo muitas dicas, muitas novidades, e eu espero que você tenha curtido. Aproveito para te convidar a nos seguir nas redes sociais, no YouTube pelo canal da TV Ambiental e também no nosso Instagram, A Caminho do Altar Oficial. Obrigada pela sua audiência e eu espero você no programa da próxima semana. Um beijão e até lá!